Olá, meus amados do YouTube e também do Facebook. Chegou o momento de nós saciarmos com esta palavra maravilhosa que vai ser servida agora. Meus amados, sejam todos bem-vindos aí do seu sofá, talvez até da sua cama. Eu não sei no canto da sua casa você está, talvez você já está cuidando do café, eu não sei. Mas sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, a Igreja de Cristo, a igreja sem parede, a igreja sem teto. Uma igreja que não é necessariamente mais estar junto fisicamente, né? Você não é errado você se reunir como igreja e não na igreja. Mas também não é necessário se reunir. Mas também o lado mais certo é você ficar na sua casa, assim ninguém fala de ninguém, você não ouve ninguém falar de você. Ah, fulano está com o vestido velho, fulano comprou uma roupa nova, fulano comprou um sapato novo. Faz um ano que a fulana vem todo dia para a igreja com essa mesma roupa. Então, por conta disso, a Igreja de Cristo, hoje ela é espiritual. Então, se ela é espiritual, aonde estiver uma ou duas ou três pessoas ou mais reunidas em nome dele, nós estamos em comunhão com ele. Meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo, para que assim o Facebook e o YouTube venham entender que esse vídeo ele precisa se estender e chegar ao conhecimento de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira como esta. Meus amados, eu quero também fazer um lembrete para vocês, fazer um lembrete para vocês. O título hoje, talvez alguém já sabe, né? Que eu falei antes de ontem. O tema do nosso estudo hoje é Jesus virá nas nuvens. É isso que nós vamos adentrar hoje. Jesus virá nas nuvens. Isso é para você, inclusive, isso é para você, Zezito, que falou que eu não sabia o que era ecumênico, né? Ecumênico, como diz os próprios pastores, aquilo que não está na Bíblia é heresia. E esta palavra ecumênico, ela não está na Bíblia, então é heresia. Mas eu sei o que é, né? Só estou explicando para vocês, Azito. Você podia pesquisar o que era a Bíblia, né? Porque você está pesquisando o que os homens puseram na sua cabeça, o que você aprendeu numa sala de teologia. Teologia só serve para enganar o povo. E também esse recado vai para você, Cícero, que diz que conhece a Escritura há 40 anos. Então chegou a hora de você conhecer o Evangelho de Cristo. Meus amados, e também eu tenho outro recadinho para você que costuma me assistir esta palavra, ouvir esta palavra aos domingos, às 8 horas da manhã. Eu quero deixar aqui um pequeno lembrete. Eu trabalho todo dia, né? Assim como todo trabalhador, e assim como todo filho de Deus, tem o direito de tirar umas férias. Então, meus amados, eu estou saindo de férias. Vou ficar uns dias fora aqui de São Paulo. Então, eu só vou estar aqui junto com vocês, ao vivo, no primeiro domingo de setembro. Eu estarei de volta aqui ao vivo junto com você. Então, era esse lembrete que eu queria deixar com vocês neste domingo. E vamos entrar ao nosso estudo. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 1.
Apocalipse, hoje é dia de eu cantar também, né? Eu prego aqui usando a Bíblia, depois eu volto num vídeo separado, pregando, cantando. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. É isso mesmo, está certo aqui? Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Com as nuvens. Aqui nós temos que prestar atenção a cada nome, a cada letra que nós encontramos nessas escrituras que nem dizem o nosso amado, que conhece há 40 anos, conhece as escrituras de Moisés, mas não conhece o Evangelho de Cristo. Eis que vem com as nuvens, não é nas nuvens. Você vê que tem uma diferença. Vim nas nuvens é uma coisa. Vim com as nuvens é outra coisa. Então a palavra diz aqui: eis que vem, a palavra está dizendo que vem. Presta atenção, meus amados, para você não comer angu com caroço por aí e ficar dizendo que conhece as escrituras há 40 anos. Eis que vem, né, com as nuvens. Essa palavra vem, está no pretérito futuro, certo? Mas não chega um futuro de 2000 anos, meus amados. Não chega. Ele não tinha vindo ainda, mas também não ia chegar esse tempo todo, e nós vamos entender. Nós temos muito versículo bíblico hoje para nós ler. Porque aqui, não é como nesses lugares chamados igreja, que lê um versículo bíblico. O culto tem 2 horas. O culto tem 2 horas. Aí o pastor lê um versículo só da Bíblia para a igreja. Por isso que a igreja não aprende nada. Além de ler um versículo só, ele não explica nada. Porque 2 horas de culto, meia hora para cantar louvores, 20 minutos é para dar testemunho, 40 minutos é para pedir dízimos e oferta, acho que já até passou já, né? 20 minutos para fazer campanha. Meus amados, cadê o entendimento da Bíblia? Não é passado na igreja. Mas aqui eu vou cantar assim, mas é depois. Bem, vamos voltar ao nosso estudo. Eis que vem, né, com as nuvens, e todo olho verá. Então a igreja traz tudo por literal, abraça, pega essa carta, esse livro do Apocalipse. São 7 cartas que tem endereço e destinatário. O livro do Apocalipse são 7 cartas com endereço e destinatário. E qual era o destinatário? As 7 igrejas da Ásia. Não era Brasil, não era Portugal. Era 7 igrejas da Ásia. Então, meus amados, se eu pego essas cartas aqui para mim, se eu prego essas cartas para mim, eu estou cometendo 2 crimes grandes. Um de sequestro, né? Aliás, o primeiro crime é de invasão. Uma carta, invadiram uma carta que não era deles, era para as igrejas da Ásia. Então são 2 crimes que se cometem quando a pessoa pega essa leitura aqui do Apocalipse e traz para o dia de hoje para pregar para uma outra igreja que não é da Ásia, para outro destinatário. Então é isso que os pastores fazem. Pega essa carta, que não é deles, não é da Igreja de Cristo, muito menos aqui no Brasil, né? Porque a Igreja de Cristo, quando o João escreveu isso aqui, a Igreja de Cristo não estava formada ainda estava sendo formada.
Então você vê que já tinha uma transição nesse meio. E as cartas, ela foi escrita e dirigida para as igrejas da Ásia. Então se eu pego ela, eu vou cometer dois crimes: sequestro, invasão, né? Invasão da carta dos outros, de palavra, resiste o que não é meu, e sequestro, quando eu trago ela para mim. Os pastores estão cometendo isso aí. Bem, vamos voltar à leitura. Todo olho verá. Aqui já vamos pegar pesado aqui. Todo olho verá. Até, olha, tem um até aqui. Até quantos o trapassaram. Quem foi que trapassou? Foi você que trapassou? Se você que é crente, que é pastor, que prega isso aqui para a igreja, e você está esperando ver Jesus nas nuvens, que não é nas nuvens, é com as nuvens. Mas vamos admitir que você está esperando ver Jesus com as nuvens e pregando isso aqui para a igreja. Quer dizer, então você foi uma das pessoas que frecharam ele nas costas, nas costelas. Se você está esperando, você é um deles. Quem está esperando é uma dessas pessoas aqui, esperando, porque a palavra está bem clara aqui, está bem clara. Até quantos, né, o traspassaram? Aqueles soldados que furaram as costelas dele com a lança. Então o que está dizendo aqui? Que esses caras verá. Esses caras vão ver ele voltar. Ia ver ele voltar. Então a palavra aqui está sendo escrita antes do ano 70. João na ilha de Patmos. Antes do ano 70. Antes. Então até o ano 70, esses caras iam estar vivos. Iam estar ou não estar? Não é isso que a palavra está mostrando aqui? É isso, é exatamente isso que a palavra mostra aqui. Até o que está para transpassar a espada, a lança, né? A lança nas costelas dele. Então esses caras iam ver ele, até eles iam ver. E cadê esses caras? Será que estão fazendo segurança na porta dessas igrejas? Na igreja do Zezito? Será que eles estão lá fazendo segurança? Porque se Jesus não voltou, esses caras estão vivos. Porque a palavra, essa palavra não pode ser mentirosa. Porque quem falou isso aqui foi Jesus. Um dos maiores profetas que já teve sobre a terra. Que além de filho, ele era profeta. Então, se essa palavra aqui, se esses caras estão vivos, essa palavra tá, se os caras estão vivos, a palavra está certa. As igrejas, os pastores estão certos, se esses caras estão vivos. Porque a palavra está bem clara aqui. Até os soldados que transpassaram a lança nas costelas dele, ia ver ele voltar. Então, meus amados, se Jesus não voltou, esses caras estão vivos, estão servindo de segurança nessas igrejas por aí. E não acabou não, nós temos muitos versículos aqui para nós ler. Cadê? O versículo 7, aqui, transpassaram. E todas as tribos, que eram 12. Quantas tribos que eram? 12. E todas as tribos da terra. No Brasil, qual é as tribos de Israel que tem aqui no Brasil? Jefté. Quem é as tribos, meus amados? Se nem lá em Israel tem mais tribo. Então quem era que ia ver lá? Até aqui, né? Até aqui tem mais gente que nós vamos passar por eles. Até aqui, quem está dizendo que iam ver ele voltar? Os soldados que furaram ele, as costelas dele. As tribos de Israel, meus amados. E como é que se pega uma palavra dessa e prega como hoje, esperando Jesus vir nas nuvens?
todas as tribos da terra, essa terra é Israel, era lá que tinha 12 tribos. Até as tribos da terra se lamentarão, e sobre eles certamente amém. Então, meus amados, é preciso nós ter entendimento da palavra. Este livro do Apocalipse não foi escrito nessa madrugada. Esse livro do Apocalipse não foi escrito para a igreja de Cristo hoje. Esse livro do Apocalipse tinha endereço destinatário. Era para as igrejas da Ásia. Volta um pouquinho no versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1. Vamos ler até o 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. O que é em breve? Você, estou vendo aqui duas pessoas, não, uma pessoa, a outra não sei bem de onde que é, mas tem uma pessoa amada que é lá da minha cidade, aonde eu vou em breve. Então, em breve, eu vou estar aí nessa cidade. Mas como que eu vou dizer que eu vou em breve e vou demorar 3.000 anos? Isso não é em breve. Em breve é em breve. Então, se Jesus não voltou aqui, mais palavra aqui, essa palavra aqui também é falsa. Acho que Jesus estava meio escrotizado quando falou isso, que em breve ia voltar. Mas não é que Jesus estava escrotizado, é esses pastores aí que estão escrotizados, né? Não sabe nada da memória, não tem memória. Deve acontecer em breve, deve acontecer, e que ele enviando cadê o Apocalipse? Ele enviando por intermédio do seu anjo. Você vê que o apóstolo João ele está preso na ilha de Patmos. Apóstolo João não era profeta, é o anjo mostrando para ele. Um anjo mostrando que o apóstolo João não era profeta. Por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João. Seu servo João. Então, até ali, aquele momento, existia servo. Hoje não, meus amados. Não aceite esse negócio de ser serva. Hoje não. Servo vem da terminologia escravo. E nós não somos escravos. Nós somos filhos. Notificou seu servo João. 2. O qual testificou. Realmente é verdade isso. O qual testificou a palavra de Deus. Eu vou segura só um pouquinho. O qual testificou. Jesus, um dia, eles indo, e acho que eles ia para o monte das configurações, né? Jesus chamou o discípulo e ia para o monte. Mas ele chamou Pedro e foi indo. E Pedro, olhando para trás, viu que João estava seguindo eles. E Pedro perguntou para João: e esse aí? Aí Jesus falou: deixa João para lá. Se eu falei que ele vai ficar até a minha volta, ele vai ver até a minha volta, ele vai ficar até que eu volte. Que te importa? Então, se Jesus não voltou, mais um cara que está vivo, o apóstolo João. Mas o apóstolo João não está vivo. Consta que o apóstolo João morreu no ano 103, muito depois que Jesus voltou. Então, aqui, João testificou a volta de Jesus. Testificou. O qual testificou a palavra que Jesus falou: você vai me ver até que eu volte. Você vai ficar vivo até que eu volte. E João testificou tudo isso aqui também, as palavras do anjo. João testificou as palavras do anjo, né?
o que ia acontecer em breve, não era daqui a 50 mil anos, era em breve. Então João testificou, assim como testificou da volta de Jesus que ele ia ver. Testificou a palavra de Deus e todo a palavra do testemunho de Jesus Cristo, quanto a todo que ouviu, tanto a todo que ouviu. Então João testificou tudo que ele ouviu, tanto antes na passagem de Pedro lá, que disse que ele ia para o monte, que Pedro perguntou, e isso aí, quanto o que o anjo falou também, para ele escrever. Esse livro do Apocalipse foi o único livro que Deus mandou escrever. Deus não mandou escrever Bíblia, essas coisas nada. O livro do Apocalipse foi o único que Deus apareceu e mandou escrever. O resto foi ideia, né? Então, meus amados, aqui está bem claro, nem precisaria eu ler tanto versículo que eu vou ler, não precisaria, né? Então está bem claro. E o livro do Apocalipse foi o único que Deus mandou escrever, mas só que foi para aquela época, para avisar o povo das igrejas da Ásia o que ia acontecer em breve. Aconteceu? Tem mais valor isso aqui? Não tem, mas porque o fato que ia acontecer já aconteceu. Então isso aqui é um jornal velho. Versículo 3, nós vamos ler até o 3. Preste atenção no que eu falei, né? O livro de Apocalipse tinha endereço e destinatário. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles, o povo da Ásia, bem-aventurado aqueles que lê. Para quem que eram as cartas, meus amados? Para as igrejas da Ásia. Então, bem-aventurado eles. Bem-aventurado eles. Bem-aventurado aqueles que lê, que era para onde as cartas iam, lê, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não está daqui a 50 anos que nem os crentes estão esperando. Próximo. Próximo é próximo. É próximo. Próximo é próximo. Próximo é próximo. E para nós continuar, vamos ver o que dizia o profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 17, versículo 1. Aliás, perdão, 17 não, versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Versículo 1. Isso aqui é a profecia de Isaías. Essa profecia, acho que mais de 600 anos, o profeta Isaías profetizando o Apocalipse. Sentença, perdão. Isso aqui, o livro de Isaías, é uma sentença dada que Deus agiu assim. Por exemplo, se eu ler aqui o negócio, para você entrar no Espírito. O juízo de Deus, o livro do Apocalipse era um juízo que ia acontecer em breve, já aconteceu, em breve, né, como está escrito, você leu junto comigo, porque tem gente que diz que eu não estou de acordo com as escrituras, né? Tem gente dizendo aí que eu não estou de acordo, você está lendo junto comigo. É simplesmente Deus fechou os ouvidos deles. O juízo de Deus, que o Apocalipse é um dos juízos de Deus, o juízo de Deus nos dias de Noé, o que foi o juízo de Deus nos dias de Noé? O dilúvio. Foi o juízo de Deus nos dias de Noé. O juízo de Deus nos dias de Sodoma e Gomorra, o que foi? Fogo
enxofre. E o juízo de Deus, nos dias de Jesus, o que foi? A espada de Tito, a espada do exército de Roma. Foi o juízo de Deus. Deus usou, porque cada juízo que Deus ia fazer com o povo, ele usava uma espada de alguém, ele usava alguém, né? O juiz era dele, mas ele tinha que usar alguém para exercer este juízo. Então, no dias de Apocalipse, no tempo de Jesus veio e passou, morreu, e o Apocalipse veio o juízo. Então, era o que? A espada de Tito, o exército de Roma, ia invadir Jerusalém, ia fazer o que está escrito no Apocalipse. Aqui vamos ler uma sentença aqui, ó. Sentença contra o Egito. Então Deus fazia a sentença, dava a sentença e aplicava o juízo. E ele ia usar alguém para aplicar o juízo, não importa quem fosse. Geralmente ele usava pessoas que nem servia a ele, não era povo de Deus. Ele usava outras pessoas, gente mal. Sempre ele usou gente mal para exercer juízo. Foi assim no tempo de Jesus, que ele usou o povo romano, o exército romano, né? E foi assim aqui, ó. Sentença contra o Egito, eis que o Senhor, você vê, aqui nós estamos vendo a sentença e vendo palavras que são representativas, uma palavra de comparação, né? Eis que o Senhor cavalgando. O que é que quer dizer a palavra cavalgando? Uma pessoa que está andando a cavalo. Deus, imagina só, Deus andando a cavalo, né? Porque isso aqui é uma palavra de adjetiva, né? Mas os crentes trazem tudo para o literal e querem ver Jesus cavalgando lá nas nuvens, num cavalo. Ou nas nuvens, não sei como é que os crentes querem ver. Cavalgando uma nuvem ligeira. Isso aqui é a palavra representativa. Representativa. Ligeira. Vem ao Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele. Caso ele ia trazer juízo a quem? Ao povo do Egito. Trazer juízo nas nuvens. E foi o que Jesus falou àquele povo lá, que ia vir com juízo nas nuvens. Não era ele não podia se encarnar novamente. Porque se Jesus se encarnasse novamente, ele não podia ser filho da reencarnação. Ele era o quê? Se ele reencarnasse novamente, o povo visse, porque para o olho humano, o olho carnal ver, tem que se reencarnar, tem que ser coisa apalpável. Olhos humanos não podem ver coisas espirituais, não pode ver espírito. Então, para Jesus voltar, tinha que voltar em espírito. A carne humana, o olho humano não pode ver. Então, o que era que ele estava dizendo? Que ia voltar com juízo, assim como Deus veio com juízo nas nuvens. E o sacerdote, aquele povo lá que mandava, tinha dono das leis lá, quando Jesus falou que eles iam ver ele nas nuvens, foi esse povo entender o que ele sabia das leis. Então esse povo entenderam que ele ia vir com poder nas nuvens, e com poder nas nuvens, só Deus. E eles não viam Jesus como Deus. Eles viam Jesus como um simples judeu, como eles. Então foi aonde eles falaram, tu blasfemou. Porque vir nas nuvens só Deus. É julgamento, vir nas nuvens é julgamento sobre nós.
Tu está dizendo que tu vai vir julgar nós? Você é um homem. Está dizendo que vai vir julgar nós? Foi a causa da morte de Jesus. Foi essa. Dele dizer que ia vir sobre as nuvens. E eles entendiam que nas nuvens era juízo. A igreja não entende, meus amados. Você fala. Tem nega aí que diz que tem 40 anos de igreja, 40 anos de escritura. Não entende meleca nenhuma. Então aqui, ó. Então Deus está falando por do Egito que ele ia vir nas nuvens, ia vir com juízo, nas nuvens. Era assim que Deus agia. Quando falava em juízo, era nas nuvens, era Deus nas nuvens. Jesus não podia se encarnar, ou senão ele ia ser filho da reencarnação. Mas Jesus não é filho da reencarnação, ele é filho da ressurreição. Cavalgando uma nuvem do Egito, né, estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. É um versículo só que eu prometi ler, senão nós vamos ficar o dia todo aqui. E vamos ver também o que o profeta Jeremias também falou. Jeremias 4. Não, aqui é Lamentações. Jeremias capítulo 4. Versículo do 8 ao 12. Cadê? Versículo 8. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente, essa palavra já é uma palavra configurada, porque a palavra de Deus ela não arde. Essa palavra ardente quer dizer que ia ser forte, né? E uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Não se desviou de nós. Sucederá naquele dia. Só que isso aqui é um juízo que não era para a igreja. Naquele dia, diz o Senhor, que orei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. 10. Vamos ler até o 12. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz. E eis que a espada lhe penetra até a alma. 11. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém. Você vê que a conversa aqui, a palavra aqui na escritura, aqui, se você ler do começo ao fim, a palavra ela só chega até Jerusalém, só chega até Israel, só chega até o povo de Deus de lado de Israel, as tribos de Israel. Não tem ninguém, a igreja de Cristo, você não vê que a palavra envolve a igreja de Cristo. Mas infelizmente eles plantam esta palavra dentro da chamada igreja e cativa ali a igreja. Jerusalém, vento abrasador, palavra de figura. Vento abrasador quer dizer isso aqui, quer dizer que vai ser forte o juízo, vai ser forte, vai ser grande. Vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo. A filha do meu povo. Você vê que hoje nós não somos o povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Do meu povo, não para
padejar, nem para limpar. 12, vamos ler até o 12. Vento mais forte do que este virá. Então ele já estava passando por coisas difíceis e o profeta dizendo, ó, vai vir coisa mais forte ainda. Vai vir coisa mais forte ainda. Porque vocês estão caídos na idolatria, vocês estão errados, vocês não, eu canso de falar a verdade para vocês, vocês não voltam atrás. Então Deus vai agir. Deus vai julgar. Mais forte virá. Se você tem tempo, você pode ler mais, começar antes, terminar depois. Eu estou lendo a que traz luz para o que nós queremos entender. Aí Jeremias, vamos na Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Na Lamentação de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 1, como o Senhor cobriu de nuvem, o juízo de Deus era sobre as nuvens. Então, quando Jesus falou em juízo, os sacerdotes, os escribas, todo aquele povo que fazia a lei, mandava, já entenderam na hora. Nas nuvens só Deus. Juízo, só Deus. Tu és um judeu. Tu és homem. Né? Foi a causa da morte dele. Como o Senhor cobriu de nuvem na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lamentou do estrado dos seus pés. Não se lamentou do estrado dos seus pés, no dia da sua ira. Então, meus amados, é assim que Deus, só estou lendo isso aqui para você ver que Deus, quando quer fazer ira, ele não vem, você não vê, é as nuvens, vem nas nuvens. A palavra de Jesus dizendo que vinha com as nuvens, era dizendo, eu venho fazer juízo, eu venho trazer juízo. Foi Jesus de Nazaré, não foi o Cristo ressuscitado, nós vamos entender já já, não foi o Cristo ressuscitado que prometeu trazer juízo para quem? Para o povo de Israel. Não foi para o Brasil, não foi para a China, foi para o povo de Israel. Aí, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, no capítulo 26, capítulo 26, versículo 59, do 59 ao 65 nós vamos ler. Cadê isso? 26, 59, 59, vou pegar de 57. 57. E os que prenderam Jesus e levaram à casa de Ceifas, Caifás, levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas. Você vê quem foi que entendeu as palavras de Jesus quando ele disse: vocês vão me ver nas nuvens a partir de agora. Não era daqui a 2000 anos, era a partir de agora. Vocês vão me ver nas nuvens. Que ali ia suceder a morte dele. Então, a partir daquele momento, ele já ia ver poder dele nas nuvens. Cadê para aqui? Escribas e anciões, né? Toda essa raça aqui que entenderam quando Jesus falou que vinha nas nuvens. Havia reunido os escribas e anciões. 58. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim.
para ver o fim. 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, né, toda a raça que mandava ali, dava ordem, todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. 60. Então chegaram, apesar de se terem apresentado, né? Então acharam, se eu ler de novo aqui, perdão. E não acharam, por isso que eu peço você acompanhar a sua Bíblia. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, na verdade, essa testemunha, ela não estava sendo falsa, porque realmente Jesus falou. E realmente ele fez. Que o templo que ele estava dizendo era aquele templo lá que ele ia derrubar, né? E foi derrubado no ano 70. E reedificar em 3 dias. Então, a partir daquele momento, o templo de Deus, quem era? Nós. Então não existe mais templo de Deus de pedra. Os homens que inventaram isso aí. E o povo está indo aí, vamos para a casa de Deus, vamos para a casa de Deus. Mas a casa de Deus somos nós. O templo de Deus somos nós. É aqui que ele mora. É em nós que ele mora, não é mais lá em uma casa de pedra. Em 3 dias, 62. E levantando-se o sumo sacerdote, né, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus ficou calado, né? Guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Que as Escrituras, essas pessoas que dizem que tem 40 anos de Escritura, não entendem nada disso aqui, ó. Que as Escrituras falavam que ia vir no final dos tempos. Preste atenção, meus amados. O que era que as Escrituras diziam? No final dos tempos ia vir quem? O Cristo. E o Cristo chegou. Não é isso que o sacerdote estava dizendo aqui? Me diz se tu és o Cristo, que as Escrituras diz para nós que ia vir. Fala para mim, fala a verdade, fala agora, ou senão tu vai morrer. Me diz, fala para nós, se tu és o Cristo. Se tu for o Cristo, nós não vamos te matar, mas se tu não for, tu vai morrer. Era isso que as Escrituras apontavam. Todas as Escrituras apontavam para um fim. Qual era o fim que as Escrituras apontavam? A volta, o Cristo, o Filho, a vinda do Cristo nessa terra. E o Cristo chegou. Por isso que está escrito lá em João: o fim da lei é Cristo. O fim das Escrituras é Cristo. Cristo chegou, agora nós temos outra coisa para ler, outras coisas para ler. Nós temos o Evangelho de Cristo para ler, para seguir, para obedecer. Mas os crentes não creem nisso. Não, eu tenho 40 anos de Escritura. Eu conheço as Escrituras há 40 anos. E o que tu está lendo aí, eu não estou entendendo. Se és o Cristo, Filho de Deus, 64. Respondeu, agora ele abriu a boca, né? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Você vê que ele nem sequer diz eu sou. Nem sequer ele disse eu sou. Ele jogou a responsabilidade para os sumos sacerdotes. Tu disseste.
Entretanto, eu vos declaro, ele agora abriu a boca, ele agora está falando. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, é desde agora ou é daqui a 50 mil anos? Me ajude aí, pelo amor de Deus. Porque esses crentes que têm 40 anos, que conhecem as escrituras, não entendem isso aqui. Desde agora. Então, desde agora, vamos ler? Vamos para o... Tudo certo. Respondeu-lhe Jesus: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Quem foi que prometeu vir? Quem foi que prometeu o juízo? O Cristo ressuscitado? Ou Jesus de Nazaré, o homem, a carne? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. O Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome. Como era o nome dele? Jesus. Quem foi que prometeu trazer juízo? Jesus. Não foi o Cristo ressuscitado. Não foi o Cristo ressuscitado. O Cristo nunca prometeu que vinha trazer juízo. Foi Jesus de Nazaré. Porque mataram ele. E os outros profetas, antes. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, poder, juízo sobre as nuvens. Porque se ele volta na terra como os crentes estão querendo, vão matar ele de novo. Né? Vindo nas nuvens, o que é que o sacerdote, o sumo sacerdote, os escribas entenderam? Juízo. Poderoso, sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste. Ele entendeu o que Jesus falou. Ele entendeu, até os pontos ele entendeu. E Jesus ia trazer juízo sobre ele, ia sobre as nuvens, né? Igual, você lembra das passagens de Moisés no templo do tabernáculo? Como que Deus aparecia? Meus amados, como que Deus aparecia? Numa nuvem. O povo via Deus ou via a nuvem? Via a nuvem. Quando a nuvem era de dia para fazer sombra, não é? E de noite? Como que Deus aparecia para aquele povo de noite? Num claridão, para clarear eles. Mas o povo via Deus ou via o clarão? Via o clarão. Não via, nem olho não pode ver espírito, meus amados. Olho humano não pode ver espírito. O povo quer ver Jesus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. O sumo sacerdote só conhecia Jesus, só conhecia o homem. Não conhecia nada de espírito. Ele conhecia homem, estava conhecendo homem. Nas nuvens tinha que ser espírito. Deus é espírito e nas nuvens ele vinha com poder. Meus amados, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que vieste agora, eis que ouviste agora a blasfêmia. Então, o sumo sacerdote entendeu o que Jesus falou, mas o sumo sacerdote não entendia quem era que estava ali. Apenas os olhos dele via a carne. Mateus ainda, volta um pouquinho, no capítulo 10.
Mateus no capítulo 10, no versículo 22 e 23. 22. Sereis, e será Jesus na terra, quando ele estava sobre a terra. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação, meus amados, é por perseverança ou é por graça? É por graça. Salvação não é por perseverança, como os crentes pregam dentro da igreja. Não, você tem que perseverar, para você ter a sua salvação, você tem que perseverar. Meus amados, essa salvação não era espiritual, não era para não era de eternidade, para o reino dos céus, não era para o paraíso. É salvação que é da tribulação. Salvação, e essa salvação hoje, tanto naquele tempo também, né? Nós podemos empregar ela em vários sentidos. Aqui está se falando da tribulação, mas hoje nós podemos falar desses cães enganador que está enganando a igreja por aí. E o camarada, eu tenho 40 anos de escritura, que conheço as escrituras. Outro se gaba dizendo, eu fiz teologia. Então, é a salvação aqui, ó. Se salvar desses enganadores que prende o povo de Deus, a igreja, os filhos de Deus, dentro de um açarpão com o nome igreja. E um deles me disse, você quando era da Igreja Universal, você era mais brando. É lógico, meu amigo, meu amado. Eu estava ali praticando lei junto com eles. Eu podia não estar praticando as mesmas coisas que eles praticam hoje, dentro das chamadas igrejas, mas praticava a lei também. Então, em alguma coisa, eu tinha que estar de acordo. Você está me entendendo? Em alguma coisa, eu teria que estar de acordo, que eu praticava a lei junto com eles. Hoje, quando Cristo me abre a minha mente, abre os meus olhos e diz, olha, quem vive para viver o Evangelho não pode tocar na lei. A lei é contra mim. É isso o Evangelho. A lei é contra o Evangelho de Cristo. Porque a lei era de Moisés. O Deus da lei era Moisés. Então, se eu volto para a lei, eu estou rebaixando Cristo. Então eu não posso voltar para a lei. Nós lemos a lei, mas lemos como história. Como nós lemos aqui, né? Isaías, Jeremias, Lamentações. Estamos lendo uma história que passou, que sucedeu. Mas para nossas vidas é o Evangelho de Cristo. Lemos quando aqui? Versículo 10, 22, né? O meu nome, aquele porém que perseverar, será salvo. Aqui não fala de eternidade. Salvo das perseguições, que hoje não tem perseguições na cidade. As nossas pregações é aqui no YouTube, no Facebook. 23. Quando porém vos perseguirem numa cidade, mas hoje ninguém persegue na cidade. Hoje a tua persegue aqui mesmo, no YouTube, no Facebook, né, no Instagram. Persegue por aí mesmo, não vai na cidade. As coisas mudaram hoje. Naquele tempo a turma perseguia de cidade em cidade, porque não tinha internet, né, não tinha redes sociais. Então era pela cidade mesmo. Mas hoje não precisa perseguir nas cidades, é por aqui mesmo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, presta atenção no que nós vamos ler, né? Aqui é Velho Testamento ainda, viu? É Mateus, mas é Velho Testamento. Você vê que está relatando coisa aqui da lei ainda. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabará, presta atenção na palavra-chave, não acabareis, né? A palavra certa está aqui, não acabareis de percorrer
As cidades da onde? De Israel. A cidade de Israel. Aí tem até. Olha a palavra, essa palavra é poderosa. Até que venha o Filho do Homem. Quem prometeu vir? Foi o Cristo ressuscitado? Não, o Filho do Homem, com poder nas nuvens. Venha o Filho do Homem. Isso, o que é que nos diz isso aqui? Que se Jesus não veio, como se prega dentro das igrejas, essa raça aqui, ó, essa turminha aqui, ó, estão percorrendo Jerusalém, entra num beco, entra no outro, entra aqui, entra lá, cadê Jesus? Jesus vai vir, por quê? Eles estão esperando aqui Jesus. Mas só que nós não podemos ficar percorrendo as cidades, porque Jesus já veio. Então, se Jesus não voltou, esse povo estão correndo lá de beco em beco lá em Israel. Não é isso que você leu? É. E os 40, e a pessoa que diz que conhece a escritura há 40 anos, como é que ele não entende isso aqui? Ó, Deus não deixa. Deus não deixa. É o que eu postei, você tá aí? É o que eu postei ontem no meu Facebook, né? Que eu acho que é Hebreus. Aí, se você puxar, você vai ver. Que quem participa do tabernáculo de Moisés, ou seja, da lei, não pode participar da mesa de Cristo. Não pode entender. Então, deixa eu explicar mais direitinho. Quem tenta seguir a lei de Moisés não pode seguir o Evangelho. Quem entende da lei de Moisés não pode entender do Evangelho de Cristo. É o que está diz lá. Em Hebreus, acho que é Hebreus 10, né, que eu postei aí. Bem, 23, né, nós lemos todo? Lemos. Agora, em Mateus ainda, agora adiante um bocadinho, capítulo 23. Capítulo 23, 34 ao 36. 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas. Você vê o livro da lei, porque aqui está falando, não existe mais profeta, né? Aqui está falando da lei, por isso que esse livro não pode ser Novo Testamento. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábio, escriba, a uns matareis, a uns matareis, e crucificareis, né? Outros açoitareis, mas açoitareis nas vossas sinagogas, né? Não tinha igreja, era sinagoga, nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Já falei, hoje a turma persegue aqui mesmo, YouTube, Facebook, Instagram, né? TikTok, de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós recaia, presta atenção. Para que sobre vós, quem falou isso aqui? Quem foi que falou essas palavras? De quem são? De Jesus de Nazaré. Nos dias da sua carne, quando ele era um judeu, cumpridor de lei. Ele está falando com quem? Quem falou foi Jesus de Nazaré. Ele está falando com alguém. Ele não está falando comigo, não está falando com você. Ele está falando com quem? Com os seguidores dele. Vós, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Que terra? Terra de Israel. Sobre a terra, desde o sangue justo, desde o sangue do justo Abel, você vê desde o princípio, né? Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, o último profeta a ser morto. O sangue de Zacarias, filho de Baraquia. Então, você está vendo que a palavra está bem clara, que não está falando conosco,
está falando com eles, como está aqui escrito aqui, vós. Ele está falando com alguém, não está falando comigo, não está falando com você. E isso diz que se chama hermenêutica, que os pastores não explicam para a igreja. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, a quem mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo, presta atenção nesse versículo, nessa bomba. Isso aqui não é um versículo, é uma bomba. Em verdade vos digo, que todas estas coisas, hão de vir sobre a presente geração. Quem falou isso aqui? Jesus de Nazaré, lá pelo ano entre 30 e 33, que foi o ministério dele, durou 3 anos, né? Ele começou no ano 30 e terminou esse ministério no ano 33, quando foi morto. Então, a data exata, eu não sei que data, sei que foi entre o ano 30 e o ano 33, que ele está vivendo naquela geração, a geração que ele vivia. Uma geração tem 70 anos. Então, isso aqui ia vir quando? Na geração deles. Não nossa. Na nossa geração. E aqui não está escrito, tudo isso vai acontecer daqui às futuras gerações. Depois disso aqui já passou 21 gerações. Mas ele estava falando aqui, na presente, a geração que eu estou vivendo, vocês estão vivendo. Tudo isso aqui vai acontecer. Então, se não aconteceu, esse homem devia estar escarotizado. Se não aconteceu. É que as igrejas chamam, que já diz, né? É que as igrejas diz de Jesus, que ele estava escarotizado quando falou isso aqui. Se não aconteceu. É isso aí, meus amados. É só raciocínio que você vê quem é que anda blasfemando de Cristo hoje. Quem blasfema de Jesus hoje. Quem diz que Jesus é mentiroso hoje. Se é eu ou é esse povo aí que diz que tem 40 anos que conhece as Escrituras. Digo, todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. A geração que matou Zacarias. Está vendo? Mas não acabou não. Agora pula lá para a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoará a trombeta. Os crentes acham que quando eles esperam ainda, né? Os crentes esperam isso acontecer, né? Que um dia eles ouçam uma trombeta lá, e os crentes saem fora, eita, Jesus voltou. É isso que os crentes esperam. Mas essas palavras trombeta, por que estão usando a palavra trombeta aqui? Porque no tempo de Moisés, quando se queria chamar o povo, reunir o povo, se tocava uma trombeta. Também no tempo de Jesus, quando o exército, o general do exército queria reunir o exército, passava uma ordem, tocava a trombeta. Por isso está se usando a palavra trombeta. Mas não é que Deus vai aparecer lá, não. A sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos
em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, nessa época aqui, nesse evento ainda, quem morria, o espírito ficava preso na cova. Então a morte que Jesus disse que venceu foi essa. A morte do espírito, se dizia morte porque ele ficava preso na cova, retido na cova. A cova tinha esse poder. Então era a cova, que é o inferno, não queria entrar nesse assunto, né? Que é o inferno tinha esse poder de sustentar, de segurar o espírito lá dentro. E com a ressurreição de Jesus, o espírito, ele venceu a morte, o espírito agora não fica mais na cova. Na hora que esse corpo tomba, o espírito já sobe. É dessa morte. Mas os crentes até hoje dizem que não, está dormindo. Ele não morreu não, está dormindo. Ressuscitarão primeiro. 17. Mas nós, quem está falando isso aqui? Paulo. Lá pelo ano, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Aqui, meus amados, você demora, mas você aprende. Lá pelo ano 50. Lá pelo ano 50. Paulo escrevendo isso aqui, né? E estava dizendo aqui, ó, no versículo 17. Depois nós. Paulo, homem novo, né? Ainda ele era novo, nessa época aqui, no ano 50. Então, ele achava que quando Jesus voltasse, que eles sabiam que não ia passar do ano 70. Por quê? A profecia que ele profetizou, ó, tudo isso vai acontecer nesta geração. Então Paulo, sabendo que uma geração tem 70 anos, e ele já estava no ano 50, um homem novo, nós vamos ver a volta dele. E os mortos vão ressuscitar, os espíritos, né? Não é carne, é os espíritos. Vão ser soltos da cova, do inferno, que nem os crentes pregam. Vão ser soltos da cova e subirão ao Pai. E nós, os nossos espíritos também já vão ser ressuscitados. Por quê? Dessa data em diante, nós não vamos ficar mais presos. Os nossos espíritos não vai ficar mais presos na cova. Então, por isso que está dizendo, ó, depois nós que estamos vivos. Paulo está dizendo que vai morrer? Não. Os espíritos iam ser libertos. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. O espírito será arrebatado. A igreja está esperando, sabe? Todo mundo que nem faz novela, tem nego aí ganhou bilhões e bilhões de reais. E de dólar também, né? Que já é uma invenção que já vem do lado de Hollywood. Com esse negócio de Jesus arrebatando o povo aí, subindo, e faz aquelas filmagens, e os crentes, glória! Pelo amor de Deus. Depois nós que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor. E sereis do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos, olha, o cara não ia morrer. Estaremos para sempre com o Senhor. Cristo não está com você, meu amado, até o último dia da tua morte. Você necessita crer nisto, que Cristo está em você. O Espírito de Deus está em você até o último dia da tua vida aqui nessa terra. Você crê nisso? Porque eu creio. O Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele, com o Senhor. Eu vou ler o 18 para não ficar solto aqui. 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, né? Ele não tinha voltado ainda. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com estas palavras.
Bem, abra sua Bíblia agora em primeira de Pedro. 1 Pedro. Primeira Pedro, ó, você do YouTube, se esse vídeo cortar, já estamos com 1h10, esse vídeo não vai aguentar. Mas você me siga nessa página no Facebook, Ed do Teclado, você vai ver até o final dessa pregação. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, um versículo só, vou até acelerar um pouco mais. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Olha, eu marquei isso aqui já, meu Deus. 67. Pedro dizendo, é chegada. Meus amados, chegou ou não chegou em 67? Chegou. E por que quando um pastor se prostitui, trai a esposa, sai com a missionária, aí os que dizem, bem que está escrito, que o juízo de Deus começaria pela casa de Deus. Não é isso, meus amados. Que a casa de Deus hoje somos nós. Aliás, Pedro está dizendo isso aqui pela casa de Deus. Vamos ler aqui, 17. É o 17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Aonde era a casa de Deus nesse tempo aqui, em 67? O templo. Era o templo. Cadê o templo? Não existe mais. Não tem mais casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então o juízo ia vir pelo templo. O templo foi feito o quê? O que aconteceu com o templo? Foi derrubado, foi posto fogo. Então está aí o juízo. É a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, né? Se primeiro vem por nós, eles que adoravam na casa de Deus, na casa do Senhor, casa de oração, como você queria falar. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Lucas, volta lá em Lucas. Lucas capítulo 21. Deixa eu apressar isso aqui. Capítulo 21. A hora passa, eu já fico. Lucas capítulo 21, do versículo 21 ao 24. 21. Então os que estiverem, você vê, é para você entender que o epicentro da história era em Jerusalém, era em Israel, não era Brasil, não era Portugal. Por que as igrejas estão esperando aqui no Brasil? Imagina se o mundo fosse acabar como se prega dentro da igreja, adiantaria eles fugir para a Judeia? Era um julgamento apenas que ia acontecer. Era um juízo que ia ser aplicado. Então os que estiverem na Judeia, fuja. Mas fugir para quê se o mundo vai acabar, como diz os crentes? Fuja para os montes. Então, meus amados, me ajuda aí. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, dentro da cidade, retire-se, porque o juízo ia ser aplicado ali em Jerusalém. Retire-se. E os que estiverem nos campos, não entre nela, não saiam. Vocês já estão na roça para ir, que a roça é bem longe, né? Fica aí, porque aqui em Jerusalém vai ser aplicado o juízo. Quem estiver aqui dentro, seja santo, seja ímpio, vai receber o juízo. Não importa quem ele é. Se estiver dentro de Jerusalém, vai receber. 22. Porque estes dias são de vingança. O juízo que ele disse que vinha trazer sobre as nuvens são de vingança, para se cumprir tudo
porque está escrito. 23, vamos ler o 23, nós temos Lucas, né? Lucas, vamos ler o 23, vamos ler até o 24. Ai da que estiveres grávidas, né? Que naquela guerra, naquele corre-corre dos soldados romanos, no pega-pega, como uma mulher grávida vai correr, ou que estiver com criança nos braços. Ai das que estiveres grávida e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Terra que terra? Terra de Israel, você está lendo junto comigo aqui, em Jerusalém. E irá contra este povo. Que povo? O povo de Jerusalém. 24. Cairão ao fio da espada do exército romano. Deus ia usar o exército romano. A espada, o fio da espada, e serão levados cativos, né? Foi muitos que os romanos levou cativo. Um deles foi o próprio historiador, agora esqueci o nome dele é meio difícil. O historiador. Cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios, os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles, pelo exército de Roma, pelo exército romano. Jerusalém ia ser pisada. E quando aconteceu isso? Começou no ano 66 e terminou no ano 70. Bem, vamos... volta lá em Isaías. Isaías 45, versículo do 1 ao 5. O profeta está dizendo aqui ainda. Assim diz o Senhor. Isso aqui era um aplicativo, era um aplicativo de juízo que ia acontecer. E Deus está profetizando sobre a boca do profeta, né? E infelizmente nós vemos essa profecia, essa aqui, dada a Isaías, para Ciro. O povo pega essa profecia, diz para a igreja, assim diz o Senhor. Vamos ler a profecia? Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem era ungido? Ciro, um rei pagão. Deus mandando Jeremias falar com Ciro, né? Dando recado, vai dizer para Ciro isso. E ele está chamando Ciro como? Ungido. A palavra ungido quer dizer separado, escolhido. Eu te escolhi para fazer juízo e tu vai, e eu estou contigo. Ciro não fez jejum, não jejuava, Ciro não ia fazer campanha, Ciro não dava dízimo, mas foi escolhido por quem? Por Deus. Me ajuda aí. Meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão. Aí eles pegam essa profecia de Ciro e pregam para o povo da igreja. No final, isso acontece no final do ano, passar de ano, né? Deus assim diz o Senhor, que você vai ser pegado. Se eu tomar aqui uma aguinha, a garganta já está seca, ainda tem que cantar ali. Assim diz o Senhor. Meus amados, se eu tiver errado, você me ajuda aí. Quem foi que nunca viu essa profecia numa passagem de ano? Eles usam geralmente nas passagens de ano, mas faz antes também. Quem foi que nunca recebeu essa profecia, meus amados? Uma profecia dada a Ciro, pregada, aplicada na igreja. Ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações até a sua face. Então Deus escolheu um rei pagão, diz que era ungido dele, né? A palavra ungido quer dizer separado, quer dizer escolhido. A face para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas. Você vê que é uma profecia que é a profecia mais pregada dentro das igrejas. É uma profecia dada a um rei pagão. As portas que não se fecharão. Vamos ler o 2? Vamos, olha até o 5.
Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos, porque a profecia está dizendo, dar-te-ei os tesouros escondidos, os tesouros do rei, que estava bem guardado. O vencedor da guerra sempre levava os despojos daquele rei que foi vencido, né? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, né? Toda a riqueza do rei seria daquele rei que venceu eles. E Deus deu isso para quem? Para Ciro, um rei pagão, que nem conhecia ele, nem conhecia Deus. Mas Deus queria usar ele, e aí? Problema de quem? Problema de Deus. Para que se saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, né? Você vê que a palavra Israel aqui está vinculada ao nome de um homem, Jacó, que foi trocado o nome, né? Você vê que você está bem lendo comigo aqui, ó. Meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Você vê que a palavra está lá, meu escolhido, Deus escolheu Jacó. Meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheças. Então Ciro nem conhecia Deus, mas Deus escolheu ele para aplicar o juízo de Deus. Eu acho que nesse aqui se aplica seu, vamos ver aqui, se é em como é que chama? Não mudou, se não me engano aqui, vamos ver aqui. Me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. As igrejas tem Deus, tem 3. Não há outro além de mim, não há Deus. Além de mim não há Deus, né? Eu sou o Senhor, não há outro, né? Além de mim não há Deus. As igrejas tem 3. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Se eu ver aqui, nós ia ler até o 5. Vou ler até o 7 aqui. Para que se saiba que até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então Ciro ia lutar, acho que era contra o rei da Babilônia. Contra o rei da Babilônia. Bem, tem mais umas 4 passagens aqui. Vamos ler aqui Jeremias. Eu vou acelerar que nós vamos andar um pouco mais rápido aqui. Jeremias 27. (27, 5 e 6). 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor. Isso aqui já era um outro juízo, era outra guerra. Deus ia aplicar juízo em outro reino. Então era assim que Deus agia. Então Deus escolhia a pessoa. Nabucodonosor nem precisa falar que era um rei pagão, né? Mas que foi escolhido por quem? Por Deus, para aplicar juízo em outro rei. E nesse caso aqui eu acho que era o rei do Egito. Ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. É impossível não, meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Rei pagão, meu servo. Meus amados, e também lhe dei os animais do campo para que sirva. Vamos ler o 7? Não. Senão nós não termina hoje. Lá em Ezequiel
capítulo 29. Do 17 ao 20. É, 17. No 27º ano do mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço. Olha, rei, o Nabucodonosor, por isso que ele chamou de servo, né? Se você está fazendo agora, mas hoje não tem nada disso, meus amados. Nós não podemos ler isso aqui para dentro da igreja. Não, isso aqui é uma história. Nós estamos conhecendo como Deus agia antes. Grande serviço contra Tiro. Agora ele está usando Nabucodonosor. Você viu que lá atrás ele usou Nabucodonosor, acho que era contra o rei do Egito. Agora ele está usando Nabucodonosor contra o rei de Tiro. Prestasse grande serviço contra o rei de Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e de todo o ombro saiu a pele, e não houve não houve paga de tiro para ele, nem para seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Vamos ler 19 não, né? Vamos até o 20, 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua multidão e tomará os seus despojos e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército. 20. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, né? Serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim. Trabalharam por Deus. Então Deus sempre usava. Sempre foi isso. Assim como foi nos tempos de Jerusalém, né? Ele usou o exército romano, a espada de Tito. Diz o Senhor dos Exércitos. Volta lá em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Aqui. Poxa, não tem esse capítulo, tem? Tem. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15. Versículo 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, tem uma palavra poderosa aqui, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Isso aconteceu quando? No ano 70. E a palavra está dizendo aqui, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. 15. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o bendito soberano não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 16, foi isso que nós lemos, né? 16, o único que possui imortalidade, né? Que habita em luz inacessível, a quem presta atenção na palavra, homem algum jamais viu, né? Jamais viu,
nem é capaz de ver. E por que estão esperando Jesus nas nuvens? Se eles têm Jesus de Nazaré como Deus, Deus é Espírito, homem nenhum jamais viu, nem pode ver, e os crentes querendo ver ele nas nuvens. Então, se ele aparecer nas nuvens, essa palavra é o quê? Mentirosa. Jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Amém, meus amados? Você aceita essa palavra? Essa é a palavra do Evangelho apresentada. 15, nós lemos o 16, 15, 16. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Estamos acabando. Capítulo 3, versículo 17 e 18. 17. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. O homem é isso? Não. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, Paulo falando, todos nós, ele está incluído na palavra aqui, viu? Então a palavra foi naquele tempo, todos nós, ele está falando com aquele povo lá, não está falando com nós não. Se aprega isso aqui na igreja, mas essa palavra não é com todos nós não. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Já estou cansado de falar aqui. Porque ele se comparou, ele trouxe um espelho para aqui, para a história. Para essa palavra. Com o espelho do tempo de Paulo, era um espelho feito de latão, polido. Então eles viam, mas via assim meio turvo. Então, como Paulo ainda estava vivendo a graça misturada com lei, então eles não viam a lei totalmente clara. A lei estava turva, como o espelho dele. Por isso que ele está trazendo espelho aqui nessa história. Desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, eles via turva. Eles sim, nós, Paulo está lá no meio, né? Eles via a glória, a graça de Cristo turva ainda, porque a lei obscurava. Mas nós estamos em graça pura, meus amados. Então nós não podemos ver, nós não vemos mais que nem Paulo. Nós vemos claramente a graça de Cristo em nossas vidas. Nós não temos espelho de Paulo. O nosso espelho é nítido, né? É 100% nítido. Paulo não, o espelho de Paulo era turvo. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Senhor é o Espírito, não é Jesus de Nazaré. 2 de Coríntios ainda, nós estamos no capítulo 3, vai lá no capítulo 5. Temos 3 passagens ainda aqui. Capítulo 5, versículo 15 e 16. 15. E ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Para que os que vivem não vivam mais para si. Não vivam mais para si. Para si mesmo, perdão. Para os que vivem, vamos ler. Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a igreja, ela não pertence, não leu 16 também? Vamos. 16, eu leio 16. Assim que nós, não, vou ler 16 agora, aguarda um pouco ainda.
Então está aqui, ó, no versículo 15 que nós lemos, né? Ressuscitou, que nós morreu e ressuscitou. A igreja, ela não pertence a Jesus de Nazaré para estar esperando Jesus de Nazaré. Ela pertence ao Cristo ressuscitado. Como que o marido, como a mulher, perdão, como que a mulher está em casa, fez a janta lá, esperando o seu esposo, esperando ela, quem ela tem que esperar? O esposo dela. Se ela esperar a outra, ela é uma prostituta. Ela é uma traidora. Mas não é a mesma coisa que nós estamos vendo com a igreja hoje. Uma igreja que pertence ao Cristo ressuscitado, ao Espírito, o Senhor é o Espírito, e eles querendo esperar Jesus nas nuvens. Esperando Jesus de Nazaré nas nuvens. O que? Meu amado, me ajuda aí. O que é que essa igreja está acontecendo com ela? Prostituta. É uma prostituta. Eu não tenho outra palavra para falar. Eu queria falar outra palavra, mas não posso. A igreja é uma prostituta. Casada com Cristo ressuscitado. Que a igreja não pertence a Jesus de Nazaré. Casada com Cristo ressuscitado, esperando Jesus de Nazaré. O carne. Aí sim, vamos no versículo 16. Assim que nós, olha só, presta atenção. Assim que nós, daqui por diante, não era daqui por diante, a ninguém é quem? Ninguém é ninguém. A ninguém conheçamos segundo a carne. E eles conheciam quem? A carne. O Jesus de Nazaré. E Paulo está dizendo aqui, ó, vocês não conhecem mais Jesus de Nazaré. Vocês têm que conhecer o Cristo ressuscitado. Segundo a carne, Jesus de Nazaré era carne. Era a carne de Deus, aonde Deus estava encarnado. Mas a igreja não pertence à carne. A igreja pertence ao Cristo, o Espírito. Daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e sim, segundo a carne, e se antes, Jesus andando no deserto lá, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, agora não. Agora não o conhecemos deste modo. Não o conhecemos. E a igreja está esperando Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré passa do teu sangue, Jesus de Nazaré derrama do teu sangue. Então a igreja, que é casada com Cristo ressuscitado, está aí quem? Se prostituindo. A igreja casada com um homem, esperando o outro. Uma mulher que fez janta para Pedro, esperando o Francisco. Que negócio que é esse? E assim, se alguém está em Cristo, não é mais Jesus de Nazaré. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se tiver em Cristo, é uma nova criatura. Mas se tiver em Jesus de Nazaré, é a mesma criatura de antigamente, a velha pessoa. E o camarada... há 40 anos que eu conheço as escrituras. Tá de brincadeira comigo, né, meu amor? Tá de brincadeira comigo. Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas, Jesus de Nazaré, a lei de Moisés, as coisas antigas passaram. Passou ou não passou? Passou. Passaram. Eis que se fez novas. Então, meus amados, hoje complicou, né? Estamos segundo, tem mais 3. Colossenses. Estamos terminando aqui, vamos acelerar aqui para o vídeo 4. O YouTube ainda está conosco. Colossenses capítulo 5. Capítulo 5. Não, o que é que eu fiz aqui? Colossenses capítulo 1, perdão. É o versículo que é 5. Colossenses no versículo 26 e 27. 26 e 27. 26.
O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações estava oculto. Então passou desde Abraão, para não falar o nome deles tudo para não se complicar, que passou desde Abraão até Pedro, até Paulo mesmo, né? Estava passando por ele, foi descoberto por ele. Chegou até Paulo. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 27, aos quais Deus quis dar. Foi Deus que quis dar, não precisou ir buscar, não precisou fazer campanha, não precisou fazer jejum, não precisou dar dízimo, ele quis dar. Se Deus quis dar, como fez lá com os reis, e quem é problema de alguém? Quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Olha que palavra abençoada. Entre os gentios, isto é, Cristo na igreja, no templo de Salomão, nas catedrais. Cristo em quem? Cristo em nós. Em mim, em você. Você recebe isso? Se você recebe, porque você tem Cristo em você. Agora, se você não recebe, diz que isso aqui é estranho, aí fica que nem o outro. Ó. Tenho 40 anos que conheço a Escritura. Isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Temos duas passagenzinhas. João, abra sua Bíblia no livro de João. É livro, não é carta, viu? O livro de João, capítulo 14. Cadê? Livro de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha, isso é uma tradução tendenciosa, porque nós já lemos, você já entendeu, que a casa de Deus somos nós. Então isso aqui foi uma tradução tendenciosa para prender você e deixar você com os olhos nas nuvens, esperando ir para a casa do Pai. A casa do Pai somos nós. Então essa aqui, a palavra certa aqui, a casa do meu Pai é muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa palavra, essa tradução aqui, traduzido tendenciosa. A casa do meu Pai é muitas moradas, somos nós. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar morada, quando ele subiu aos céus. Vou preparar morada. Aí preparou, limpou tudo, né? Tirou tudo, veio e hoje mora em nós. Mora em mim, mora em você. Meus amados, isso é glória demais para uma pessoa só. Reparar lugar. Era só o 2, né? Vamos ler. Agora sim, para nós encerrar hoje, graças a Deus, o turma do YouTube esperou. Amém? Tito, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. 5 e 6. 5. Não por obras de justiça praticada por nós, né? Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Salvou, vai salvar, me ajuda aí, meus amados. Salvou, vai salvar. Salvou. Se salvou, estamos salvos. Então, você vê que aquele negócio lá de salvação por perseverança não existe. Salvação não é por perseverança, é por graça. E isso ele já fez. Ele nos salvou mediante o lavar, né? O banho, presta atenção, aqui que está a revelação. Mediante o lavar, ou seja, com eles lá, mediante o lavar do banho, batismo nas águas, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, vamos ler o 6 também? 6. Que ele derramou
Ele derramou, não foi os pastores, tá? Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o corpo dele, que foi o corpo que foi a cruz, ou o corpo que pagou, foi o corpo que pagou. Então, por meio de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, nosso Salvador. Então, meus amados, agora nós não somos lavados por uma piscina, nós somos lavados através da palavra. Foi esta palavra que lavou nós gentios. O sangue lavou os judeus, a palavra lavou os gentios. Então nós fomos lavados da água pela palavra. É essa palavra que nós temos hoje. Para mim, eu recebo esta palavra. Se você recebe, que você é uma pessoa abençoada, já com todas as sortes de bênção, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, enfim, em todas as áreas da tua vida, se você crê nessa palavra, você é um abençoado. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Amém?